Irmãos, nós entramos na 12ª mensagem sobre esta primeira carta do apóstolo Pedro. Ainda faltam alguns. Se Jesus não voltar entretanto. E hoje nós, no seguimento dos temas que temos vindo a expor, porque estamos a fazer uma exposição do texto, versículo a versículo quase, nós hoje vamos centrar-nos, hoje e na próxima semana, nos versículos 18 a 25 do capítulo 2, mas hoje especificamente dos versículos 18 a 21. Para a semana falaremos do resto, não é? E diz assim o texto sagrado, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 21. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente ao bom e humano, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Agora, Senhor, tem misericórdia de nós, teu povo aqui reunido, e abre as nossas mentes, Senhor, abre os nossos corações, para entendermos realmente o que tu queres dizer a cada um de nós. Nós entendamos e façamos aquilo que falamos já hoje, guardemos essa palavra em nossos corações e nossas vidas. Amém. Amém. Na Bíblia há alguns textos e algumas passagens bíblicas que alguns até chamam de evangelhos, mesmo que seja no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, nós temos aquilo que alguns chamam de o Evangelho de Isaías. Mas é boas novas, não é? E se de facto existe este Evangelho, estas boas novas no livro do profeta Isaías, nós encontramos um fio condutor entre todos esses versículos, entre todas essas palavras. E esse fio condutor é o fio condutor do servo, do que serve o Senhor. O próprio profeta, em Isaías 23, é chamado, descrito como servo do Senhor. Davi, também neste mesmo livro de Isaías, no capítulo 37, versículos 35, é descrito como sendo o servo do Senhor. Israel, o próprio povo, também o é. Isaías 41, 8 e 9. Não vamos ler o texto, é somente dizer a vocês as referências que existem. E há, no entanto, apesar dessas todas as referências no livro do profeta Isaías, surge a certa altura um servo que não tem nome, um servo anónimo, sobre quem o Senhor irá colocar o seu espírito, em quem o Senhor se deleita e que trará julgamento sobre as nações. E nós vemos quem é este servo porque começamos a partir do capítulo 52, no versículo 13, vemos como Isaías sistematicamente canta, exalta este servo. E neste cântico, por exemplo, em Isaías 52, 14, nós temos uma coisa que é paradoxal. Ele é elevado, esse servo é elevado, porque não tem nome, é elevado, mas também é abatido. E nós lemos Isaías 52, 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de qualquer outro, e a sua figura mais do que dos outros filhos dos homens. Ou em Isaías 53, versículo 7, quando nós lemos, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E lemos também no capítulo 53 de Isaías, versículo 10, que faz parte da vontade do Senhor fazer alguma coisa com esse seu servo. E nós lemos, todavia ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E como resultado desse sofrimento horrível, descrito nos capítulos 52 e 53 de Isaías, nós vemos que o servo justo e sofredor irá tornar muitos outros de justos e fará isso ao carregar os pecados deles. Isaías 53, 11
ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E, no entanto, esse servo que é esmagado, magoado como substituto, é um substituto propiciatório, que retira a ira e oferece vida e intercede por nós. Isaías 53:12. Por isso lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Se nós lermos estes versículos nos capítulos 52 e 53 de Isaías, vemos que começa com a exaltação do servo e acaba com a exaltação do servo sofredor. Ora, quando chegamos ao Novo Testamento, o Novo Testamento diz que este servo não é anónimo. Este servo tem nome. Quem é ele? Jesus. Os cristãos, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos olharam para aquilo que dizia o profeta Isaías, a descrição dos sofrimentos que faz em Isaías, e viram acontecer perante os seus olhos exatamente isso. E dizem, o servo, então, é Jesus. Filipe, lembra-se do diácono Filipe, que andando na estrada encontrou o eunuco da linha de Candace, que estava a ler o quê? Exatamente isso. E Filipe o que é que faz? Explica-lhe. E como é que Filipe o faz? Ele diz, olha, esse que fala aqui é Jesus. E conta-lhe a história. Como outros intérpretes de então e agora, muita gente não percebia a questão. E há muita gente que olha para a Bíblia e pensa que isto é muito complicado. Não é nada. Ela aponta para a realidade. E nós lemos em Atos 8:35 que Filipe, guiado pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, começando na Escritura, naquela Escritura que o eunuco estava a ler, que era o livro do profeta Isaías, lhe anunciou a Jesus. É isso. No Novo Testamento nós temos o cumprimento do Antigo. E sabemos igualmente por meio, por exemplo, de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, que esse servo vive ainda e está sistematicamente a interceder. Sistematicamente a interceder pelo seu povo. Hebreus 7, 25. E nesta passagem que nós temos aqui, Pedro está a falar de Jesus. E diz que nos cabe a nós seguir a Jesus, seguir o seu exemplo. Portanto, ele liga o trabalho diário dos cristãos ao sofrimento por amor do Senhor. E quero dizer uma coisa de entrada. Se alguns de vocês se sentiram um bocado surpreendidos com o teor dessa mensagem, não estão mais surpreendidos que eu. Okay? Porque há coisas que nós não gostamos muito. Há coisas na Bíblia que nós, sem o dizermos, nos tornam desconfortáveis. E vai contra os nossos princípios, não é princípio religioso, mas vai contra os nossos princípios de vida. Nós queremos ser livres, queremos ser felizes, nós queremos ser realizados, mesmo como crentes, não é? Não vou mal nenhum desejar isso. Mas, se nós olharmos para o nosso texto, não fala aqui de realização por esse meio, fala aqui de realização por outro meio, que é muito menos agradável, humanamente falando. Pedro diz, vós servos, isto é, vós escravos, está bom? Gente sem nível, porque os havia na igreja, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Isto é muito difícil. Onde é que a gente faz a administração já? Onde é que vamos reivindicar? Nisto? Não. E ele diz ainda mais, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Está fazendo uma coisa que muita gente não gosta de ouvir. Isto é, nós somos masoquistas, queremos sofrer, mas não quer sofrer, a gente quer ser livres. Nós queremos ser felizes. Mas Pedro diz o contrário. Até é bom para Deus que sofram agravos, desde que seja injustamente. Porque glória será essa, como dirá ele, se pecando sois esbofeteados e sofreis. Tradução das palavras. Qual é a vantagem? Se vocês fizeram mal e pagam o castigo. É normal. Mas, se fazendo o bem, o sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Lembra-se que a gente já falou aqui que
aquilo que Pedro diz aos irmãos lá da Ásia Menor, da Bitínia, quando escreve essa carta, é que eles, como estrangeiros e peregrinos na terra, têm que ser exemplo perante os gentios. Falamos disso a semana passada. E, portanto, ele está-se a dirigir aqui aos servos, àqueles que fazem parte, aos domésticos. A palavra que aparece no grego é a palavra que se traduz melhor por domésticos da fé. Então, ou seja, gente que faz parte da família. Ensinando que eles se deviam relacionar com os seus senhores, se fossem esses bons ou maus. E nós temos falado aqui de alguns que eram perfeitamente descabidos. Ainda falamos na semana passada, de Nero. Lembram-se do imperador? Ele diz que vocês têm que se portar como servos, no vosso estatuto, na vossa condição, mas servindo ao Senhor. E nós vemos isso em vários textos do Novo Testamento, Romanos 14:4, Lucas 16:13, Atos 10:7. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer um pouco sobre aquilo que acontecia no primeiro século da nossa era, na Ásia Menor, e o resto daquilo que nós hoje conhecemos como Turquia, em que pelo menos alguns membros das congregações às quais Pedro se dirige eram criados, eram escravos. Não tinham estatuto, alguns tinham, mas a maioria não tinha. A maioria era gente simples, das castas inferiores, se quisermos. E o padrão típico do Novo Testamento era, de facto, e é esse o padrão que nós encontramos, é que, de facto, os cristãos permanecessem onde estavam na sua vida. Isto é, quando eles foram levados à fé, se eram escravos, continuam a ser escravos. Não é uma mensagem muito politicamente correta hoje em dia, é. Tu és escravizado, o que é que tens de fazer? O que é que o mundo nos diz? Reivindica os teus direitos e luta para te libertares. Pedro diz, não, eles estão aí, conhecem a Cristo, fiquem onde estão. Isso encontramos, e o paralelo não é somente com Pedro, e a realização disso está, por exemplo, em Paulo. 1 Coríntios 7:20-24. Paulo diz isso, cada um fique na vocação em que foi chamado. Já repararam? Foste chamado servo, sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado sendo livre, servo, é de Cristo. Fostes comprados por um bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Politicamente correto. É isso que nos diz hoje em dia. Melhora a tua condição, luta para te libertares. Inventando o que a Bíblia diz, nomeadamente no nosso Novo Testamento, é que a questão não é a nossa posição. A questão aqui não é tanto a nossa posição em relação aos outros, e portanto houve gente que até pensou, bom, eu tenho que seguir essa situação, eu vou para um mosteiro, vou-me fechar num convento para não haver crise, não é? A questão aqui é como nós nos relacionamos com os que estão à nossa volta. Pedro deseja que nós sejamos marcados por um espírito de submissão aos nossos mestres. E a palavra que ele usa exatamente diz, ele até chama mestres como déspotas, em grego. Ou seja, quando nós falamos de um déspota, é alguém que tem um poder exagerado sobre os outros. Ele diz isso. Pedro diz que devemos estar sujeitos com todo o temor a estes. Devemos mostrar deferência e respeito apropriados, não apenas àqueles que são bons, mas também àqueles que são maus. Qualquer pessoa que tenha trabalhado para outra pessoa, para terceiros, não é como nós dizemos, sabe que, com toda a certeza, já sofremos algum problema com os nossos empregadores, não é verdade? Quem é que não tem problemas com o patrão? Eu lá. Verdade, a gente está forte de falar das coisas que acontecem connosco. Talvez os salários não sejam baixos na hora, não sei. Se calhar até pode ser isso. Ou se calhar há injustiças no local de trabalho, sem dúvida alguma. Talvez uns sejam favoritos dos patrões e outros não. E isso incomoda o nosso sentido de legalidade e sentido de igualdade. A questão que se coloca aos crentes é uma só. É como pensar sobre eles e como responder aos problemas que enfrentam. O que Pedro está a dizer, literalmente, aqui no nosso texto, que esta é uma graça, este é um dom, que se por causa da compreensão de Deus, por causa de Deus, nós suportamos dores injustamente. Já me ouviram dizer muitas vezes aqui na igreja? Já me ouviram dizer que por causa de Deus nós devemos suportar a injustiça
a desigualdade e tudo mais que acontece connosco. Nunca me ouvem dizer isso. Porque também não é aquilo que eu fui educado a aprender, fui levado a aprender, fui educado no meu crescimento. Ou seja, nós todos vivemos numa sociedade e num mundo que fala muito de igualdade, certo? Embora não haja gente muito igual aqui nessa história toda. Mas é o que o mundo diz, tu podes ser igual, podes ser mais igual que os outros. E depois lembra-se logo de George Orwell e da Quinta dos Animais, em que todos os animais são iguais, mas há uns mais iguais que outros. Vocês conhecem essa fala? Não conhecem? Vale a pena ler o livro, que é muito interessante. E, portanto, primeiro, é claro que Pedro assume que o que ele está a dizer aqui é tão simples quanto isso. Os cristãos vão sofrer, e vão sofrer às vezes injustamente. E quando for assim, até uma bênção. Porque não estão a pagar pecados próprios, culpas próprias, mas estão a sofrer injustamente. E este é um ensino difícil de afirmar hoje, nos nossos dias. Porque vivemos numa era que é reativa e, portanto, o que se pretende é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Que começou na Revolução Francesa e tem vindo para aí fora sem ter a cabeça de toda a gente. Tão simples quanto isso. Na nossa época, o espírito é mais o espírito da Revolução Francesa do que o espírito do apóstolo Pedro que diz: oh, eles estão sofrendo injustamente. Deus gosta. Nós, quando somos tratados injustamente, o que é que a gente faz? Qual é a nossa primeira reação? Honestamente, veio um chute, o que é, injustamente, o que é que eu faço a seguir? Dou dois de seguida, ou quero dar, pelo menos, não é? Dois chutes. Fui maltratado, também maltrato. Pedro, nós, no fundo, o que nós estamos a fazer é concentrar a nossa atenção em pessoas, em posições sociais e em justiça humana. Pedro, porém, está a pensar primeiro na nossa santificação e na providência de Deus. Por causa da nossa consciência para com Deus, diz ele. Será que os servos cristãos estavam a ser injustamente tratados? Muitos o foram. Sabemos que os cristãos sofreram neste período perseguições em todas as áreas. Olha, teve Nero, que fez aquilo, que até disse, pega fogo a Roma e diz que o foi dos cristãos. Temos tantos outros. Se nós quisermos falar da igreja perseguida no primeiro século, temos muito para ler e muito para contar. Portanto, o versículo 20, que é o que está aqui no nosso texto, deixa claro que o que está em causa é até um castigo, e é físico, é um castigo corporal. O versículo 20 fala de castigos se nós sofremos corporalmente. Lembram-se, já vos disse várias vezes, que os escravos naquela época não tinham estatuto. Ser escravo era ser um objeto. E já vos contei tantas coisas, historicamente falando, sobre o estatuto social do escravo, que nem vale a pena repetir, se calhar, não é? Que nós não conseguimos entender que é tão diferente da nossa vida, da nossa vivência e da nossa era. Agora, explica-me lá, se Cristo sofreu por nós, como diz as Escrituras, se Ele levou sobre si as nossas culpas, como é que sofrimentos injustos podem ser um presente de Deus? Como é que Deus pode agradar dos seus filhos sofrerem injustamente? É exatamente por isso. Porque Cristo sofreu justamente, foi. Cristo sofreu injustamente. E se Ele sofreu injustamente, a identificação nossa com Ele passa também por isso, por nós sofremos injustamente, e nisso nós sentimos gozo, porque sofremos como sofreu o nosso Senhor. Não somos doentinhos da cabeça, não somos maluquinhos e também não somos masoquistas, mas é isso que está em questão. Muita gente vai olhar para essas palavras e vai dizer: ah, Deus abandonou, Deus deixa os seus filhos sofrer, deixa disso, não é? Não, meus irmãos, não é nada disso. Pedro ensina a interpretar os nossos sofrimentos, ensina a interpretar as nossas dificuldades da maneira oposta, ao contrário. O facto de estarmos suportando tais coisas é, na verdade, uma evidência que, de facto, nós estamos identificados com Jesus, o tal servo sofredor de Isaías, lembram-se? Como ovelha foi levado para o matador e não abriu a sua boca. E o que é que Jesus fez? Exatamente isto. Podia mandar a legião de anjos? Mandou. Não. Não havia isso. E, portanto, tem que ver com o nosso relacionamento com Cristo e com a nossa identificação com Ele. Se eu sofrer por isso, Deus agrada-se, porque o seu filho sofreu isso. Não é a vontade de sofrer, entendeu? Mas é uma constatação da realidade. Mostra como eu estou ligado ou não ao meu Senhor. E devo dizer, quando estava a preparar essa mensagem, eu fiquei: uau, isto não é muito bem aquilo que eu estou habituado, não é? Ah, não, se vocês não querem ouvir, estão ouvindo, não tem problema nenhum com isso. Problema vosso. Está aqui. Ok?
Agora, se nós, é o que Pedro diz, se nós formos castigados ou espancados por causa de algum pecado ou de alguma desobediência, faz parte, não é? Agora, quando nós sofremos injustamente pela nossa fé, pela nossa realidade e pela nossa identificação com Cristo, Deus agrada-se disto. Porque vê que os seus filhos estão identificados com o seu filho. Sofrem as mesmas coisas que o seu único filho sofreu. Nós somos, portanto, chamados a sofrer por amor do Senhor. E, no fundo, chamados a sofrer por Cristo. Versículo 21. Pedro diz, vocês são chamados para isso. Pois para isso foste chamados. O que é que isto diga mais? Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Na igreja nós somos muito seguir o exemplo de Jesus. Mas é nas coisas boas. Nas desagradáveis, faz favor, não fica para Jesus, está bom? Ele já sofreu, ele pode contar com isso. Ele tem umas costas muito largas, a gente já passou. Quando Pedro deixar aqui, para isto sou chamado. Isto é complicado, não entendendo. Está a dizer, a tua vocação como cristão é também a sofrer. Está-se a referir a suportar o sofrimento por fazer o bem. Os cristãos, aqueles que são unidos a Cristo pela graça e pela fé, são chamados ao sofrimento em união com Ele. A gente espanta-se como é que os irmãos de Portas Abertas sofrem aquilo que passam no Iraque ou no Síria. Porquê é que eles sofrem? Porquê é que eles aguentam? Por causa disto, por causa da identificação por Cristo. Não é porque eles sejam todos pelinhos e amarrados da cabeça, nada disso. Eles identificam-se com Cristo. Olha, Paulo diz a mesma coisa. É a doutrina de Paulo, lá em Colossenses. Ele diz, falando de si mesmo, ele diz, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O que é que ele vai dizer? Eu estou sofrendo, Paulo, e reclamo, até reclamou, até que ouviu da minha graça de baixo, não é? Até levar o recado. Mas ele diz mais, eu regozijo, eu tenho prazer, tenho alegria por sofrer por vocês que são da igreja, que são da igreja. E esta é uma doutrina, no fundo ele está a dizer, os meus sofrimentos cumprem ou preenchem, melhor dizendo, o que falta nos sofrimentos de Cristo. Isto subiu ao céu. Os seus ficaram cá em baixo e os seus continuam a ser bem. E essa é uma expressão da nossa união com Ele. Não é que o sofrimento de Cristo não tenha sido perfeito. Foi. E foi o único sofrimento que retira o pecado. O nosso, quando a gente sofre, não retira nada. Identifica-nos unicamente. Tenhamos isso em atenção. Nós somos chamados, tanto externamente quanto eficazmente, a esse sofrimento em identidade e união por Cristo, porque já Cristo sofreu por nós como nosso substituto. O nosso sofrimento nunca será propiciatório. Só houve um sofrimento propiciatório. Esse foi o de Jesus na cruz. Não é expiatório. O nosso sofrimento não elimina o pecado. A gente sofre porque Deus gosta mais de nós. Não é isso. Nós sofremos porque estamos unidos a Jesus. Somente o sofrimento de uma vez por todas que Jesus sofreu tem o poder de eliminar o pecado e de salvar. O sofrimento de Jesus foi substitutivo, o nosso não é. Mas o sofrimento de Cristo estabeleceu um padrão. Jesus deixou intencionalmente para nós um exemplo. Ele tornou-se o nosso exemplo. E isso quer dizer que esta palavra que aqui aparece no versículo 21 só aparece uma vez no Novo Testamento. É aqui. 1 Pedro. O que é que diz ali? Que na carne, aquilo é Colossenses, mas no versículo 21 diz, deixou-nos o exemplo. O sofrimento de Jesus deixou-nos o exemplo. E de facto é assim. Aqui na Bíblia, no Novo Testamento aparece daqui. E no Antigo Testamento aparece num livro extra, num livro dos Deuterocanónicos, segundo Macabeus. Não aparece mais vezes nenhuma na Bíblia. Cristo como exemplo. Mas para que é que a gente quer exemplo? Para que é que nós queremos exemplos? Se não for para... Sim, Pedro está a ensinar-nos a imitar a Cristo, mas dentro de limites. Aliás, se me permitem, Calvino escreveu uma coisa sobre esse versículo. Ele disse, naquele comentário que alguns de vocês têm, comentários às epístolas católicas, lembra-se? Acho que no Bélgica é esse, não sei se tens esse, que fala dessa carta.
ele diz a certa altura o seguinte: ele caminhou sobre o mar, ele quem? Jesus. Purificou os leprosos, ressuscitou os mortos, restaurou a visão aos cegos. Tentar imitá-lo nestas coisas seria absurdo. Tradução: não tentem copiar Jesus nisso, não comecem a andar por cima do mar ou a curar ou a isto aos cegos. Não é imitação, está entendido? Calvino continua: pois quando ele deu essas evidências do seu poder, não era seu objetivo que nós o imitássemos. Quando aconteceu o seu jejum de 40 dias, ele foi feito sem ser um exemplo. Mas o que ele tinha em vista era muito diferente. Devemos, portanto, exercer a este respeito um julgamento correto, ou seja, entender a coisa. Como também Agostinho lembra em algum lugar ao explicar a seguinte passagem: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, Mateus 11:29. E a mesma coisa pode ser aprendida com as palavras de Pedro, pois ele marca a diferença ao dizer que a paciência de Cristo é aquilo que devemos seguir. Ou seja, não é para nós curarmos os cegos, nada disso, é para seguirmos Cristo, o seu exemplo, na compreensão e na paciência. Portanto, meus irmãos, o que Pedro nos está a dizer nesta passagem é que, de facto, Jesus nos deixou um exemplo pelo qual nós devemos pensar sobre o sofrimento e de acordo com o qual nós devemos comportar-nos no sofrimento. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Somos chamados a seguir os passos de Jesus no sofrimento. E esta não é uma doutrina mística. Há gente que olha para aqui e diz: eu vou subir as escadinhas todas do céu. Não é nada disso. Para Pedro, não há dúvida alguma de que os cristãos vão sofrer. Ele sabe que eles vão sofrer. Já estão a sofrer. Mas ele quer dizer-lhes que eles vão ter que saber como sofrer e por que razão estão a sofrer. E aquilo que nos está a dizer aqui nesta carta é que, caso os cristãos sofram, quem entre nós não sofre? Pela sua fé, okay? Que seja por causa do Evangelho. E não por causa da transgressão da lei, porque a lei diz, nós já vimos a semana passada que devemos obedecer aos magistrados, não é? Nem se por se comportarem mal. Que exemplos é que Jesus nos deixou, meus irmãos? Pedro destaca que quando Jesus foi injuriado, ele não respondeu, tal como o servo de Isaías. Quando Jesus foi preso por causa do Evangelho, disse a Pedro para guardar a espada. Não disse. Não disse que Pedro não devia ter uma espada. Não disse nada disso. Disse: guarda a espada. Nem nunca indicou que o uso de uma espada era proibido. Jesus não disse nada disso. Disse: falou com a espada. Ele nunca tratou as autoridades judaicas, que eram seus inimigos viscerais quase, da maneira como elas o tratavam a ele. Se nós olharmos para o relato do julgamento de Jesus, daquele momento de tudo que leva à cruz, as autoridades judaicas foram a coisa mais agressiva que nós possamos pensar. As autoridades quiseram matá-lo. E Jesus, de maneira alguma, reagiu da mesma maneira. Por outras palavras, Jesus amou o seu Pai e o seu próximo de forma humilde. E é claramente para isso que nós também somos chamados. Se há alguma coisa que nós podemos aprender acerca de Pedro, da primeira carta de Pedro, é que aqueles irmãos que estavam lá naquele tempo a sofrer são um perfeito exemplo daquilo que nós também temos de estar preparados para fazer. Identificavam-se com Cristo e sofrer. Pode chegar um momento em que nós, por nos identificarmos com Cristo, também vamos sofrer. E nessa altura, nós temos que agir de duas maneiras. Podemos agir de duas maneiras, mas a maneira que importa é que nós façamos com os irmãos da irmã. Sofrendo, sabendo que isso é agradável ao Senhor.